Bom dia pessoal, meu nome é Guilherme Stevens e contextualizando esse vídeo aqui, eu acho que eu vou começar a postar vídeo de novo aqui nesse canal, mas nenhum vídeo de política, é mais filosofia ou algumas histórias. Se tu tiver interesse, continua aí. E além disso, né, aqui eu vou postar pouca coisa. Eu acho que um vídeo por semana, mais ou menos, que eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas, mas eu tenho o meu Instagram também. Então, se tu quiser acompanhar alguma coisa no Instagram, tiver interesse, lá eu posto mais coisas do meu dia a dia e tal, mas como eu viajo bastante e tudo mais, às vezes pode ser interessante também, né? É legal de acompanhar. Então, eu vou deixar o nome do Instagram aqui na descrição, certo? Então, para o conteúdo em si do vídeo, né? Eu queria comentar aqui hoje um pouco sobre umas coisas que eu estava escrevendo ontem e que às vezes eu me pego pensando, né? Digamos que é um pouco de mentalidade, de visão de mundo, né? Como que eu enxergo o mundo e a partir dessa visão, como que eu formo o meu modus operandi, certo? Um pouco disso é baseado num olhar para o passado e comparando o passado com o presente, né? Então, contar algumas histórias aqui. Acho que todo mundo tem algum avô, algum cara mais velho que tem um monte de história para contar, né? O cara fala de quando ele serviu o exército, fala de que antigamente para viajar as estradas eram sem asfalto e atolava, tinha que desatolar e que eles castravam um touro e o touro veio para cima dele, ele derrubou o touro e castrou, e como eles iam nos botecos e jogavam queda de braço, jogavam sinuca e apostavam muito dinheiro nesses jogos e tudo mais. E, enfim, isso é um passado não tão distante, certo? E eu já vou explicar o porquê que eu estou falando isso. E além desse passado não tão distante, os nossos avós, às vezes nossos pais, a gente pode olhar também para um passado mais distante e falar de grandes navegações, de guerras, pensar o que passava na cabeça daqueles caras que saíram lá no norte da Europa para atravessar o mar, acho que é o Mar Báltico lá em cima, para ir para Inglaterra. E o que passou na cabeça deles quando eles descobriram a Groenlândia ou a América do Norte, né? Ficar semanas no mar sem a tecnologia de navegação que a gente tem hoje, ou depois, quando os portugueses vieram para a América, né? O quão densa era a vida dessas pessoas. Uma vida de talvez só 40 anos de idade, 50 anos no máximo, né? A maioria acho que era uma média de uns 30 e poucos anos. Mas nesses poucos anos, eles viviam muito mais do que um ser humano moderno vive hoje em 80, 90 anos. Então a pergunta desse vídeo é a seguinte: que histórias que a gente vai contar para os nossos netos? Entendeu? O ser humano moderno, o homem que vive hoje, é um ser pensante ou é simplesmente uma força de trabalho? Ele é um ser pensante, autônomo, ou ele é como simplesmente a eletricidade que move uma máquina, sem autonomia? A gente vive hoje em dia só para cumprir protocolos, entende? Levanta de manhã, vai para o trabalho, bate o ponto no horário certinho, cumpre a função, volta para casa, no outro dia a mesma coisa. Ou então, quem trabalha em fábrica, né? Eu já trabalhei em fábrica, vai lá, bota a porcaria de um capacete. Eu nunca levei uma pancada na cabeça trabalhando lá, mas tinha que usar aquela porcaria. Por quê? Porque segurança era um marketing para eles. Ah, a segurança está acima dos lucros e toda essa ladainha. Está acima coisa nenhuma, o lucro sempre está acima para uma empresa. Para nós a segurança é o mais importante. Daí tinha que usar um monte de tranqueira lá. Óculos, nunca voou nada na minha cara. Capacete, colete refletivo que não serve para nada. Tu vê uma pessoa na tua frente, aí colete laranjado com faixinha refletiva. Enfim, cumprir protocolo. Entendeu? Vai lá, move aquilo que tu tem que mover lá na fábrica, volta para casa. Simplesmente como eu falei, com uma força,
como a eletricidade que move a outra parte da máquina, tu move essa parte aqui. E tudo que tu vai fazer ali no teu dia já foi decidido. Tu não tem autonomia. Tu não é um ser pensante. Tu é como a eletricidade que move aquela outra máquina, como a gasolina que move aquela outra, tu vai mover essa. Entendeu? É como um robozinho. Aí tu compara isso, vou contar mais algumas histórias aqui, que meu pai me conta que quando ele trabalhava lá no norte do Brasil, tirando tora, com caminhão e tal, contam histórias de quando ele quase morreu porque caiu uma tora perto dele, ou quando pessoas que trabalhavam lá morreram por conta desse tipo de acidente com queda de tora e tal, carregavam os caminhões, a carga caía, o caminhão atolava, tinha que desatolar, ou o mais impressionante, construíam pontes com as próprias mãos e poucas ferramentas, pontes para caminhão passar. Tinha um rio, não tinha parada, ia lá, construía uma ponte na hora e passava, entendeu? Compara isso com a vida do cara que está numa fábrica hoje. O que eu falo sobre autonomia, sobre ser um ser humano pensante, compara o nível de autonomia e de liberdade que se tinha no emprego daqueles. Tu ia lá, tu decidia, tu conversava, como é que a gente vai construir essa ponte, como é que a gente vai desatolar esse caminhão. De fato, é um serviço sujo, um serviço perigoso, mas ali a vida estava sendo vivida, entendeu? Aí, como eu escrevi, eu estava escrevendo ontem sobre isso, a vida moderna é muito limpinha, é muito segura, é muito fácil. Todos os desafios que no passado eram desafios para a gente, hoje em dia não são mais. Foram superados. A gente não precisa mais caçar para procurar o alimento, ele está abundante nas prateleiras dos mercados, alimentos de alta densidade calórica. A gente não precisa mais procurar amigos para se entreter com esportes, com jogos, com conversas, como no passado, em botecos e tudo mais. Coisas que geravam histórias, que davam algum conteúdo à vida. Não, isso aí não precisa mais. É só ir passando um monte de coisa inútil na tela do celular que tu pode se entreter ali por 5 horas seguidas, o dia inteiro, entendeu? Só que depois que tu levantar ali do sofá, que tu ficou 5 horas seguida passando aquilo, o que que tu vai ter para contar? Aquilo ali não agregou em nada na tua vida. Agora, como o meu avô, depois dele ir lá e, pô, ir num boteco lá, apostar, jogar, quanta história que ele não tinha para contar dali, quantos amigos que ele não tinha feito. Era um entretenimento muito mais, que tinha muito mais conteúdo para a vida, muito mais agregador, né? Meu pai conta a história do meu avô, que ele já chegou assim, abriu o paletó cheio de cheque, de coisa que ele tinha apostado. Aí ele falou, não, eu vim embora porque eles estavam começando a apostar o carro, e aí se eu ganhasse o carro deles ia dar briga, eu decidi vir embora. Que, que moleque que tá assistindo aí hoje da minha idade tem história assim pra contar? Ninguém, entendeu? Tá, e por que que eu tô falando tudo isso? Porque dessa visão que eu tenho de como era a vida no passado, seja num passado mais distante, com as grandes navegações, quantas histórias que aqueles caras que atravessaram o mar tinham para contar, ou com as guerras do passado, ou seja pela minha visão desse passado mais próximo dos nossos pais e avós, é a partir disso que eu formo o meu modus operandi no mundo atual. Espera só um pouco. Apareceu um passarinho aí, só para o som não me desconcentrar na fala aqui. É a partir dessa visão que eu tenho que eu formo o meu modus operandi, a minha visão de mundo perante o mundo atual, porque eu tô no mundo atual, né? Eu também, quando era mais novo, e fui lá, fiz curso no Senai, fiz uma entrevista de emprego, fiz o ensino fundamental e o médio, e quando eu terminei o médio era para mim fazer uma faculdade e trabalhar dentro de um escritório como uma força de trabalho, assim, como a eletricidade que toca uma máquina, como eu acabei de descrever, sem ser um ser pensante, uma vida que não me agregaria em nada, histórias para contar, que não traria nada de densidade para minha vida, né?
como é a vida de todo mundo. Só que aí eu decidi seguir outra profissão, mas eu já chego aí, nesse ponto. Mas começando do início, pô, eu tava trabalhando num emprego chato, numa fábrica, mas era uma empresa boa, né? Aí o cara fica com aquela mentalidade, pô, vou chegar no exército, vou falar que não quero servir, porque eu tenho um bom emprego. Mas aí eu cheguei lá, eu vi aqueles caras correndo, eu vi aqueles caras mexendo em fuzil, o cara bradando, eu falei, não, eu tenho que entrar aqui. Na hora eu decidi, e aí em todas as entrevistas eu falei, eu sou voluntário, eu sou voluntário, eu sou voluntário, eu quero servir. E aí eu entrei. Por conta desse pensamento, eu pensei, pô, isso aqui é massa, cara. E aí eu vou ter o quê? Vou ter histórias para contar depois. No internato, era uma desgraça. Ninguém queria estar ali no internato. Depois começou a ficar mais legal e tal, mas no internato é só pro cara ralar, só pro cara criar a carcaça mesmo. O cara rasteja na lama, entra na água, é só paulada. Aí, mas eu pensava, não, cara, isso aqui é história. Eu era um dos únicos que já desde a época do internato tava com a mentalidade, não, não, eu entrei e eu continuo firme, eu continuo gostando disso aqui, eu entrei porque eu quis, e é isso aí, pode fazer o que quiser comigo aqui dentro, que eu escolhi estar aqui, então eu vou sustentar tudo que acontecer aqui dentro. E aí, mas enfim, sem me prolongar muito dentro dessa questão do exército, eu entrei no exército porque resultante dessa visão, entendeu? Que eu acabei de descrever. Isso que resulta na minha visão de mundo e no meu modus operandi. Eu sempre, a partir dali, depois de uns 15, 16 anos, o que eu buscava era, eu preciso ter uma vida com histórias, uma vida interessante, eu preciso fazer alguma coisa no mundo. O que que eu vou contar para os meus netos? Ouvindo todas essas histórias, e eu, o que que eu fiz até aqui? Eu falei, não, então eu vou entrar no exército. Aí depois, enquanto eu estava no exército ainda em 2019, o sargento do meu pelotão, mais alguns que serviram comigo, a gente decidiu subir o Pico Paraná, que é a maior montanha aqui do sul do Brasil. Pô, a gente saiu da base lá às 5 e pouco da manhã, chegamos lá em cima depois do almoço, a pé, com mochila nas costas. Negócio insano, assim, tu tá aqui caminhando aqui no meio, tu olha para os dois lados, tu só vê precipício, assim, nuvem, tu tá na altura das nuvens. Parece assim que se tu cair ali, tu vai entrar num portal para além, tu não sabe o que que tem ali, tu só vê um branco assim, nuvem e tal, e assim vai subindo o paredão reto. Eu subi por quê? Porque eu falei, não, isso aí, o que que eu quero lá em cima? Eu não quero nada, é só a paisagem, mas eu vou, porque depois eu vou contar para os meus filhos que eu subi o Pico Paraná, que eu servi o exército, e hoje em dia, aí quando chegou o momento de eu fazer uma faculdade, eu estava relutante, que eu não queria, mas eu falei, não, olha, eu falei para os meus pais que faziam muita questão que eu fizesse faculdade, eu não quero fazer faculdade, eu quero viver. E aí eu segui a profissão do meu pai, que é dirigir caminhão. E hoje em dia, ao invés de viver como um robozinho automatizado, que faz todo dia a mesma coisa, cada dia eu vou para um lugar diferente, eu acordo em um horário diferente, eu acordo de madrugada, olho a escala no celular, pá, para onde é que eu vou hoje? Hoje eu vou para o Paraná, hoje eu vou pro sul aqui, eu vou para tal lugar, vou pro litoral, cada dia para um lugar diferente, a carga é pesada e tal. Pô, eu bati tanto de peso hoje, eu vou poder contar para os meus filhos, meu, quando eu era novo eu levava 4.000 quilos, 5.000 quilos e descarregava tudo no braço e tal. É história, entendeu? É como meu pai me conta. Então o que resultou, né, essa minha visão de mundo foi nisso. Eu escolhi viver e ter histórias para contar. E é isso que eu busco, sabe? Hoje em dia eu viajo muito, não só de caminhão, fim de semana eu viajo de carro, viajo de madrugada na neblina e coisa, que é o que é a história. Eu sei que parece meio tosco, parece que a gente tá vivendo o contrário, tá buscando o problema, né? Mas é no problema que tem a história, é para isso que tem motoclube, por exemplo, os caras também falam, é na estrada que a gente vê quem é teu irmão, porque é ali na dificuldade e tal, quando estraga tua moto, e é isso, entende? E então é essa a ideia. E aí, no que resulta isso pra ti que tá assistindo esse vídeo aqui?
né? Ah, pô, mas eu tô num emprego chato dentro de uma empresa, tô fazendo uma faculdade que eu não queria fazer só porque a empresa quer. Beleza, a sociedade atual precisa desse tipo de trabalho, infelizmente. Mas aí o que que tu faz, cara? Pô, meu emprego durante a semana toda já não agrega em nada, é só pelo salário. Pô, chegou o fim de semana, pega a bicicleta, vai para uma cachoeira de bicicleta, vai acampar, compra uma arminha de pressão ali, começa a brincar de tiro com os teus amigos, vai tomar banho em represa, sabe? Busca alguma coisa interessante na tua vida. Entra para um motoclube, entra para um, para um grupo de ciclista para andar de bike até na praia o dia inteiro de bicicleta, para sobe o Pico Paraná, né, esse tipo de coisa, ou a montanha que tiver aí na tua região, e assim por diante, entendeu? Aí tu vai agregar alguma coisa na tua vida, tu não vai viver como um robozinho, porque essa vida moderna que é pregada, que é defendida, realmente é muito chato, entendeu? É uma vida automatizada que o ser humano não precisa tomar nenhuma decisão no dia, não é um ser autônomo, ele só levanta no mesmo horário, vai, faz. Então, a conclusão do vídeo é essa, entendeu? Se tu tá nessa vida e parece que tu não tá vivendo, pelo menos no fim de semana, ou quando tem uma folga, férias, faz alguma coisa, entendeu? Pega, porque tá aí, tá no mundo, entendeu? Viver, fazer alguma coisa tá no mundo. Todo mundo tem essa possibilidade, sabe? Não é algo caro, não é algo tão distante. Eu já acampei na beira de represa no mato, não precisava pagar camping, entendeu? Só ir lá acampar, não era pago. Só quem não tinha estrutura nenhuma, mas isso que é o legal, entendeu? Tu escova os dentes na represa, toma banho na represa, não tem chuveiro, não tem torneira, não tem nada. Esse que é o interessante, é o que agrega no negócio. Levanta de manhã, olha aquela neblina. Enfim, já falei demais aqui. Acho que já contei todas as histórias e tudo que eu queria contar. Mas é isso, rapaziada. A conclusão é, pô, sai da vida automatizada e tenta buscar alguma coisa, tenta agregar alguma coisa na tua vida. Faz tudo que tiver ao teu alcance para fazer. Sobe o Pico Paraná, sobe a montanha que tiver mais próxima, anda de bicicleta e começa a andar cada vez mais longe para tu poder falar, pô, eu consigo andar tantos quilômetros de bicicleta. Eu faço isso, eu fiz aquilo. Agrega alguma coisa na tua vida. Essa é a ideia. Fechou? Então é isso. Até a próxima.